Então, bem-vindas a todas. É um prazer de nos encontrar mais uma vez aqui. Muito obrigado por se juntarem conosco, com todas as vossas mensagens que estão compartilhando no grupo, mesmo nas e-mails. Quero desejar-vos um bom ano, apesar dos grandes desafios e expectativas que estamos enfrentando neste ano de jubileu, do Jubileu da Esperança. E esperança não significa que todas as coisas vão estar certas, mas que Deus nos dê sempre essas graças para continuarmos a amar, continuar compartilhando o amor que temos com os outros, com as outras. Então, temos esta missão da paz. É o nosso grande desejo. Então, este é o segundo módulo desta formação da liderança. Como vocês viram, os panfletos falando sobre este discernimento da liderança com o Padre David, que está aqui também conosco neste módulo. No encontro passado, falamos sobre o papel da liderança, esta emoção social e da transição que falamos sobre assumir essa nova responsabilidade, assumir esses desafios numa nova realidade e também assumir esta grande atividade numa nova cultura, olhando dentro da nossa organização, da estrutura da organização teológica. Se ninguém estava nesse encontro, se gostaria de receber informações sobre isso, pode nos comunicar e vamos mandar todo o material. E hoje estamos aqui olhando no segundo módulo do trabalho em equipa, o trabalho não é um trabalho individual, não, mesmo se é um trabalho pessoal, mas nós somos chamadas a trabalhar num processo sinodal na nossa congregação, nesta liderança. No Conselho Geral existem muitos lugares onde nós somos chamadas a trabalhar com as outras. Então, este é o nosso tema de hoje, e hoje, os próximos 3 dias, vai se focalizar na formação e desenvolvimento da equipe, o reconhecimento de si próprio e de outras, e também como transformar os conflitos. Não vou dizer muita coisa porque o David com as outras vão apresentar muita coisa. Agora eu vou iniciar com um tempo de oração. Como eu dizia, o que é que nós queremos fazer? Muita coisa apareceram na mente. Uma das coisas é esta torre, esta história de criança que também pode funcionar para adultos, lendo mesmo a encíclica do Papa Francisco que Deus nos ama. Agora vou partilhar com vocês o meu ecrã. Quando olhamos o trabalho em equipe hoje, uma das coisas que vinha na mente como questões, nos focalizamos mais na chamada em amor, o chamado a estarmos lá para os outros, mas atualmente Deus não nos convida a amar somente. No capítulo de João 1:4-19, nós somos chamados a amar porque Deus nos amou por primeiro. E outro passo onde Deus também que mostra o seu amor neste capítulo de 15 e 19, capítulo de João, como o Pai me amou, também eu amo a vocês. Vocês permaneçam no meu amor. Com estas duas frases, com a palavra de Deus na mente, gostaria de iniciar nessa história que nos pode ajudar a iniciarmos este módulo.
Uma vez o vento e o sol, certa vez, a discutir sobre qual dos dois era o mais forte, quando viram um homem chegar pela primeira vez. E o vento viu este viajador. Ele perdeu, o vento parou de soprar, dando-se por vencido. Algumas vezes, só lhe invejejo raios mais quentes. Então, com esta história na mente, vos convido a repetir de novo essas palavras de Deus. Amor, vivemos o amor porque Deus por primeiro nos amou. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Agora permanecei no meu amor. O amor de Deus é a fonte e fundamento de todo o amor humano. Nossa capacidade de amar as outras flui do amor que recebemos de Deus e dos outros, e não apenas de nossas decisões. Abramos-nos ao amor tanto de Deus como dos outros, deixando-nos amar. E então, responder ao amor do coração de Cristo, amando os nossos irmãos e irmãs, para que possamos manifestar o amor de Jesus. Vou agora ler esta oração para que Deus nos possa dar a capacidade de sermos amadas e também sermos capazes de amar as outras, aos outros. Deus de amor, reconhecemos que o verdadeiro afeto é a linguagem do coração e está depositado nas profundezas do nosso ser à medida que nos abrimos para você e para os outros. Ajude-nos a silenciar os ruídos e as distrações que nos impedem de ouvir verdadeiramente o suave sussurro do seu amor.
Dê-nos a coragem de humildemente entregar nossa vontade e permitir que Jesus nos ame completamente, incondicionalmente e com o amor que exerce, que excede todo entendimento. Que possamos, então, aprender a refletir seu amor em nossas próprias vidas. Que possamos amar como Jesus nos amou, com compaixão, perdão, determinação e serviço altruísta aos outros. Que nossos corações transbordem de amor por nossas famílias, nossas comunidades, nossos amigos e aqueles que cruzam nosso caminho. Amém. Então, nos convida a olhar para os nossos corações, a reconhecer que somos amadas, para que possamos sermos verdadeiramente humanas, para que possamos amar aos outros e às outras, porque esta é a nossa identidade, amar e sermos amadas. Agora vou-vos introduzir agora o nosso trabalho em equipe, porque existe muita coisa para ser amado. Precisamos desenvolver as nossas habilidades, sabedoria e conhecimentos. Vos introduzo agora Padre David, que é jesuíta, que já esteve conosco. Eu vou fazer muito breve esta introdução. E temos muitas coisas, fizemos muitas coisas. Ele fez muita experiência, formação e supervisão como diretor da Espiritual de Santo Inácio, também grupos de retiros, consultação e muitas outras coisas e várias experiências que teve. Já participou também do Sínodo, compartilhou com muita humildade e com muita experiência. Todos somos seres humanos, é isso que ele sempre fala, e é uma coisa que ele sempre diz: o que nós somos, que nós temos, Deus sempre nos ajuda. Então, penso que David traz aqui a sua sabedoria, a sua espiritualidade nesta realidade através da sua própria experiência. Então, é um prazer estar aqui conosco. Obrigado por estar aqui conosco. Agora tomas a palavra. Obrigado. É um prazer também estar aqui pela sua paciência por dar esta grande tenho também esta equipe técnica que trabalha também por detrás. São pessoas muito simpáticas. Também aos tradutores estão aqui, obrigado a todos. É uma alegria voltar a estar aqui com vocês. Foi uma experiência que estive convosco aqui em dezembro e uma experiência muito enriquecedora que estivemos juntos aqui. Dei algumas informações, mas também os testemunhos também das irmãs que apresentaram durante o mês de dezembro. Teremos também uma outra irmã que vai dar o seu testemunho, também que vai nos ajudar a crescer, a refletir o nosso tema sobre a liderança. Quero perguntar acerca de uma coisa técnica. Queres que faça pausa antes de iniciar? Como queremos seguir?
podemos esperar porque as pessoas ainda estão chegando. Depois de terminar aí, podemos seguir. Obrigado. Então, amigas, vou agora compartilhar as minhas diapositivas. Vou falar muito lentamente. Se você tem qualquer desafio durante a minha apresentação, por favor, não hesitar de dar um sinal para que eu possa estar atento. Vou falar um pouco de 20, 25 minutos para que possa dar algumas informações. Então, o tema hoje é um dos temas mais importantes sobre todos os temas que nós falamos na liderança. Muitas de nós trabalham sempre nesta questão particular entre grupos e equipes e falamos sempre deste argumento partindo das nossas experiências ou talvez partindo da nossa sensibilização, porque trabalhamos em várias equipas, em várias formas, e algumas das vezes aprendemos qual é o nível ideal para a formação, para a comunidade. E quando aprendemos, a experiência nos oferece várias expectativas, existem dificuldades, existem desafios entre o grupo muitas das vezes como resultado das nossas ações, mas também por causa das nossas formas diferentes de fazermos as nossas coisas. Algumas coisas são funcionais numa cultura, porque as culturas são aquelas que nos oferecem as habilidades, mas nós, quando não aprendemos, não sabemos como diferenciar esses desafios culturais, passa a ser um desafio também na nossa vida. E muitas das vezes, nas nossas experiências, aprendemos muitas coisas. Aprendemos o modo como nós pensamos as coisas de autoridade, temos também desafio de como gerenciar dinheiro. Então, existem essas assunções que vêm, as questões são, nós como líderes criamos condições partindo da base, partindo da qualidade da vida da comunidade, mesmo no nível da nossa equipe com a missão que nós servimos, esta é uma coisa crítica para a nossa atenção. Então, quando olhamos para o tema de hoje, neste tema de hoje, queremos perguntar a vocês a iniciarem a refletir sobre a vossa própria experiência partindo de uma experiência que já tiveste quando foi nomeada ou foi chamada para se juntar nesta nova equipe, talvez não é no nosso conselho ou sendo parte de um grupo ou uma equipe. Então, vou pedir a você, nesses próximos minutos, para pelo menos dizer quais são os sentimentos que você experimentou ao início dessa experiência. Houve palavras, imagens, episódios, eventos que vêm na sua mente que isto permanece como uma coisa, digamos, um pouco como uma experiência difícil ou mesmo na questão da dinâmica do grupo ou da equipe, e como esta imagem evoluiu ao longo do tempo, quais foram as mudanças e quais são também os desejos que você tem para a sua equipe hoje. Vou dar agora 3 minutos. É necessário que vocês façam isso como uma reflexão pessoal em seguida do trabalho que vamos fazer em seguinte.
Muito bem por dar essas reflexões pessoais, porque isto ajuda a vivermos esta experiência individual e antes de escutarmos outras coisas, para reconhecer que a nossa própria experiência é uma coisa muito boa que nos ajuda como agimos. Então, olhando para o próximo passo, parte da nossa conversa, falamos deste mundo como equipes. Existem muitas perguntas que podemos explorar. E como podemos trazer isso dentro entre os vários membros da equipe para criar um impacto coletivo, para explorar no mandato da nossa congregação, dos capítulos que recebemos, para servir a missão de uma forma muito complexiva, não agir de uma forma um pouco fragmentada, como enquanto consideramos essas questões, sabemos que muito do trabalho que nós estamos a fazer é como plantar uma semente que esperamos que isso possa crescer. Isto permanece a imagem importante para nós como camponês, o campo, como o jardim ou os nossos campos não podem controlar como cresce a semente, mas podem fazer para criar condições para que as plantas possam crescer. Então, para um líder pode criar condições favoráveis para trazer uma vida, uma boa formação da equipe. Então, quando pensamos acerca de grupos, grupos não é uma coleção de indivíduos. Quando o grupo inicia a se formar, isso leva toda a vida, passa a ser um sistema de vida. Mais do que uma coleção de indivíduos, como nós sabemos, o grupo tem esse impacto profundo em nossa própria experiência. Por exemplo, quando nós entramos numa nova comunidade, nós começamos a iniciar a experimentar a cultura, as expectativas, as formas mesmo, desvantagens da experiência precedente dessa história, passamos também a tocar-se com aspectos coletivos, ambições da comunidade, e todas essas são, é como se fosse o solo que estamos plantando quando entramos num novo grupo, numa nova comunidade. E quando falamos da dinâmica do grupo, existem várias dinâmicas que nós podemos ver, por exemplo, se a sua equipe funciona de uma forma um pouco próxima, com membros de muita confiança, tem muitas conversas muito abertas, onde as pessoas podem falar abertamente, sem nenhuma hesitação. E quando vemos esse tipo de dinâmicas, nós podemos dizer que o grupo está numa boa performance. Existem coisas que vão talvez indo entre círculos, existem tensões entre nós, existem competições, existem limites territoriais, existem questões não ser ou grupos como, digamos, a forma como nós estamos a experimentar ou como estamos a interagir com uma e a outra. E estas dinâmicas que muitas das vezes aparecem na vida religiosa, isso podem criar um impacto de distração na vida da comunidade. Por exemplo, quando viemos numa comunidade que está muito dividida, talvez por questões de identidade. Talvez nós viemos de uma particular região dentro do nosso país, existe uma cultura diferente, valores diferentes, ou talvez tem histórias de conflito. Essas coisas podem também guiar-nos a desafios. Nós precisamos de enfrentar como líderes, também gerenciar com muito cuidado. Então,
não significa de procurar de controlar as situações, mas quando falava da questão do campo, é necessário trazer a vida como Deus quer trazer a vida também para nós. Então, a sinergia dos grupos é uma palavra muito boa, porque a sinergia significa que a energia vem junto e cria alguma coisa de benefício a todos. Isto necessita de uma atenção especial e a disfunção do grupo muitas vezes guia-nos também a uma dinâmica que reduz essa performance do grupo e muitas das vezes cria resultados menores, então, e criando até membros mais fracos do grupo. Eu gostaria que vocês escrevessem na chat algumas palavras, alguns pontos sobre o que é que você acredita que isso pode criar um grupo. O que é que cria um grupo para uma equipe? Se você pode escrever essas palavras aí na chat, vou dar um momento para refletir sobre isto, sobre essa questão. Boa comunicação, confiança, escuta. Confiança aparece várias vezes, é como que, digamos, é muito essencial. Escuta, eu sei que estou trabalhando com mulheres muito inteligentes, a palavra mais comum que vejo é confiança, transparência, coesão, honestidade, consideração, o sentido de humor, perdão, aceitação. Muito obrigado, irmãs. E podem manter essa palavra confiança, o sentido de ter esta fé com uma à outra. Quando então olhamos da diferença entre um grupo de pessoas e a equipe, esses aspectos de bens comuns, interdependentes, uma forma de coordenação, um trabalho entre membros de várias diversidades para procurar esse bem comum, todas essas coisas são essenciais para o trabalho da equipe. Isto significa que estas várias características, nós, como líderes, devemos sermos muito intencionais para oferecer claridade acerca dos objetivos da equipe. É necessário respeitar os dons de cada pessoa e as necessidades da colaboração e da interdependência. Por exemplo, quando nós indicamos, damos tarefas às outras pessoas, quando nós indicamos para trabalharem juntas, não somente delegar responsabilidades individuais, mas também para uma colaboração. Para que possamos fazer isso, sabemos que a confiança, comunicação, mas também este encontro entre as superioras e membros para que possamos manter esta claridade sobre objetivos e as nossas expectativas, para que no fim, quando conseguimos alcançar o objetivo, talvez abrir uma nova escola ou mesmo neste modo, talvez, digamos, fechar uma comunidade para que possamos fazer tudo isso numa forma coletiva, criando como equipe, como uma decisão da comunidade. Como conselheiras, como equipes ou líderes, somos sempre pedidas a fazer decisões juntas. Isso necessita em nós não somente de sermos eficientes e compreender ou entender, tendo também bons processos ou
ser capaz de tomar decisões, executar as decisões, uma das coisas que nós precisamos de levar nesse aspecto é necessário aprender a ser um corpo de discernimento, levando tempo para estabelecer um nível de confiança, mesmo afeitos, onde, segundo o Santo Inácio, significa a união das várias mentes. Não porque nós estamos a pensar a mesma coisa, mas que nós temos o mesmo objetivo, temos os mesmos valores, temos Cristo no centro, não como nossos aspectos, nossas agendas pessoais. Isso necessita de atenção para formar grupo dentro deste corpo de discernimento. Isto significa que nós, muitas das vezes, estamos a procurar de harmonizar a espiritualidade, experiências, culturas, estilos de comunicação que não é coisa pessoal para as pessoas que são introvertidas, extrovertidas, que são mais expressivas ou mais reservadas. Isto pode ser também um aspecto da linguagem que sabemos que é o aspecto de base na sua realidade, que sabemos se não temos uma linguagem comum, pode ser um desafio. Muitas das vezes falamos a mesma linguagem, mas não nos entendemos uns às outras porque temos significados diferentes. As nossas histórias precisam de ser harmonizadas. As nossas viagens, muitas das vezes vocês enfrentam, por exemplo, para pessoas que se encontram em situações geográficas diferentes, se estão fora da Cúria, estão fora do vosso local, isto necessita de atenção, como você está gerenciando a comunicação, seja online, em presença. É necessário criar este equilíbrio, estando presente onde você está geograficamente e onde você está também sendo presente na equipa, essas perspectivas pessoais e como também conseguimos fazer essas transições. Então, precisamos ter consciência como líderes. Uma outra coisa que quero compartilhar com vocês, que é muito interessante, é este modelo de desenvolvimento do grupo. Isto foi desenvolvido vários anos atrás e ainda continua a ser funcional. Este modelo de desenvolvimento do grupo inicia com a formação. Nós perguntamos com a pergunta, quando falávamos iniciar com a sua experiência e o processo da formação, nós passamos a viver juntas, onde começamos a aprender e conhecer uns aos outros, para que as pessoas tenham uma boa impressão de nós. Estamos a procurar criar essa avaliação, nossa atenção entre as nossas relações. Muitas das vezes temos esta vergonha de não saber muito. E enquanto estamos a explorar esta questão nesta formação do nosso grupo, procuramos de ser um pouco mais diplomáticas nos nossos comportamentos e não apresentamos a nossa coragem, talvez não compartilhamos as nossas simplicidades. Basicamente, estamos a compartilhar, dizendo, mas pertencemos a este grupo, vamos encontrar casa aqui, então necessita de uma confiança para entrar no grupo de uma forma mais profunda. O desafio, como grupo, permanece neste nível diplomático de conflito, criando talvez boas relações. Num período mais longo, o grupo não vai ter um nível de conversa que possa ser necessária para criar umas habilidades boas de performance. O outro espaço na formação do grupo é que muitas de nós, muitas vezes encontram esse aspecto que é o aspecto da estruturação, onde o grupo inicia não somente a agir diplomaticamente de uma forma muito aceitável, mas continua a expressar diferenças, onde o grupo começa a criar competição com uma outra pessoa, a outra pessoa compartilha
coisas diferentes. Estas dinâmicas entre as pessoas ou com o grupo passa a ser um pouco menos clara porque somos mais distraídas com coisas, intenções, não com a missão. Então, esta fase de estruturação é natural e é necessária. Esta coisa que eu gostaria de sublinhar, se o grupo vai crescer na sua vida, na sua trajetória, sendo mais íntimo, de confiança, ter um nível mais alto de performance, isto é uma fase necessária. Como dizia, é necessário espalhar muitas das vezes antes de criar um órgão mais complexo. Então, para um grupo de indivíduo, é necessário diferenciar-se a si mesmo para poder criar esses dons, essas forças particulares, para que possa harmonizar em um nível mais alto. Enquanto a normatização, quando falávamos da estruturação, quando falamos de novos acordos, novos contratos entre os membros, este não é um processo que acontece, mas é quando nós passamos de um processo de conflito e começamos a estabelecer objetivos comuns, quando começamos a decidir ou estabelecemos que temos um papel na decisão dos nossos processos e descobrimos que precisamos de desenvolver uma guia, parâmetros como nós queremos interagir neste processo. Isto não é sempre os nossos papéis ou os nossos reconhecimentos, mas é um processo de procurar resolver as tensões para que o grupo possa ter esse nível de confiança, de intimidade, mas também para que possa ter esse nível elevado de honestidade, capacidade, de saúde, para que possa ter conversas honestas. Então, quando saímos neste processo de normatização, passamos na fase de desempenho, onde, onde vamos criar esse processo na decisão das decisões, as pessoas têm confiança uma a outra, porque já conseguiram clarificar as coisas que eram um pouco ambíguas, criaram capacidade para trabalhar numa colaboração, numa forma coletiva, mas para procurar renovar e fazer as coisas de uma forma mais justa. No fim deste processo, o grupo chega sempre nesta conclusão na sua missão e que nesses novos papéis, talvez as pessoas voltam depois de terminar a sua tarefa, querem voltar nas suas origens. Essa também faz parte. Espero parecem muito claras aqui, mas talvez na vida prática possa ser um pouco mais difícil. Posso tomar mais alguns minutos para explicar um pouco como isso funciona. Como eu dizia, nesta formação é como se temos curiosidades, o que é que acontece, porque não sabemos, não nos conhecemos umas às outras, mas temos também esse sentido de confiança, dizendo talvez o grupo vai se reconhecer, vai existir uma coesão. Este respeito não é acerca de coisas, como dizer, não é a única maneira que podemos fazer as coisas. Como falamos da estruturação, pode ser marcada por experiências de frustração, competição, mas uma vez quero vos questionar, vendo essas coisas como não ver como coisas erradas, coisas que precisam ser evitadas. Se você evitar esses processos, não se consegue fazer o segundo passo ou o passo seguinte. Então, é necessária essa aceitação das nossas diferenças que necessita indicar novos objetivos, descobrir a espiritualidade do grupo,
mas também acreditar e crescer com essas tensões para que possamos criar esses novos níveis. Enquanto estamos formando, abrimos a comunicação, confiança, eficiência, afetividade, tudo aumenta. E muitas das vezes a nossa capacidade de trabalhar em problemas, não quero correr muito rapidamente, no fim da equipe, trabalhar juntas, é necessário celebrar os sucessos, aprender dos erros, mas também vou, vou dizer de uma forma muito espiritual, aquele, posso dizer que é necessário expressar gratidão e apreciação, como a vida foi muito rica, ou nos enriquecemos uns aos outros, uma a outra. É necessário expressar a nossa experiência, incluindo todos os desafios, todo o sofrimento. Quando consideramos essas questões, assumindo responsabilidade, criando condições e oportunidades, você como superior geral e conselheira, considerando o seu próprio papel, mas também a sua própria experiência na equipe. Em que passo, em que estágio encontra a sua própria equipe? Você reconhece essa passagem de uma a outra? Talvez esteja num espaço de estruturação, mas reconhece que não estás no nível que gostarias de ficar. Talvez em algumas conversas poderiam ajudar a crescer, mas são importantes para que possamos sair de um espaço às outras. Talvez dando o feedback. Significa terem conversas abertas acerca do processo, acerca de estruturas que não funcionam. Além de evitar essas conversas, é necessário abraçar como uma oportunidade importante para a estruturação. Então, talvez o seu processo pode, digamos, um minuto para pensar a si mesma. Em que estágio do grupo ou da equipe estás? Qual é, como vai a sua equipe? Qual é a tarefa da liderança necessária neste momento particular que te possa ajudar a transitar para o nível seguinte. Agora vai ser uma coisa, um minuto de reflexão antes de passar a Miriam. Então, um minuto para poder refletir sobre esse aspecto. Onde está a sua equipe agora? Qual é a tarefa da liderança agora? Vou partilhar com vocês que está quase traduzido com todos os detalhes, um documento que vamos partilhar com vocês, onde tem quase todos os detalhes em todas as línguas para uma referência futura. Vos convido a ver este documento um pouco mais tarde. Agora vai ser um pouco mais rápido para entrar nesta tarefa da liderança. O liderança é necessário facilitar o grupo a se conhecer melhor,
tomar tempo para que as pessoas tomem medo, tempo para que as pessoas possam ter uma experiência comum, também reconhecer os lugares onde o seu carisma nasceu, também experimentando juntos como podemos juntas, como podemos falar agora. Construção da confiança leva tempo, mas muitas das vezes temos essas expressões, não temos essa segunda chance de criar essa impressão. Então, a equipe é necessário criar esta tensão para que tenham esta confiança antes de iniciar a fazer um trabalho juntas. Criar limites, barreiras, como nós queremos trabalhar como equipe, quais são os valores que nos vão guiar, criar também as nossas expectativas, também ser muito claras a criar os nossos objetivos, determinar o papel e as tarefas que queremos conduzir. Durante o momento da estruturação, é importante para que o líder, para que possa manter uma atitude não reativa, é necessário. Todos os grupos têm tensões, então, dentro desta tensão, é uma oportunidade de crescimento, de aprendimento. Então, é necessário manter uma atitude positiva, modelar comportamentos, dar às pessoas sentir dizer sim, eu vi que vamos neste problema e vamos assumir este conflito, vamos procurar de trabalhar com honestidade e abertura, fazendo com claridade acerca das barreiras que nós já criamos para que isso possa ser seguro nas nossas comunicações. Evitar negar para interpretar diferenças não como questões pessoais, não como uma questão negativa, mas sempre metendo na nossa mente a diversidade como um dom. E como temos, ou como nós podemos ajudar os outros a terem olhos para ver esse aspecto. Ajudar as pessoas em diretas comunicações. Isso muitas das vezes interfere em nossas culturas, indo fora. Podemos preservar a dignidade da pessoa, mas não estamos a resolver o problema se queremos circular. Então, existem várias maneiras que nós podemos enfrentar culturalmente, mas muitas das vezes a comunicação direita cria essa desvantagem. Então, é necessário trazer facilitação, se necessário, e também facilitar o trabalho do grupo durante o tempo da estruturação, criar esta oportunidade que a cada pessoa tem uma voz, estabelecer novas formas de seguir, continuar a criar uma relação saudável, encorajando as pessoas a criarem uma recreação juntas, a criar, dando ferramentas que ajudam as pessoas para que possam carregar o seu carisma, mesmo trabalhando, não procurar de espiritualizar, mas chamando como uma ajuda espiritual para o trabalho que precisamos de fazer. Criar também esta necessidade como indivíduo, mas também como grupo. É também ajudar as pessoas a clarificarem e os papéis, a clarificar seus papéis, a clarificar os seus papéis e os processos ou proceduras. Se as coisas não estão a andar bem, é necessário de pararmos e permitir às pessoas para que possam refletir a fazer o seu trabalho. A superiora não pode ser a pessoa que procura de gerenciar tudo. E aí é onde a líder que procura de ver novas coisas para tomar a atenção da equipe pode seguir, encorajar reflexões, mas não procurar de sair fora. Também processos de atualização, por exemplo, casos de partença.
É necessário que saibamos que é importante aprender das ações das pessoas, como grupo, como equipe, não para cada membro, mas para que isso possa ser também feito uma transição para a equipe futuro, mas também saber celebrar. Esta é uma chamada de Erin Nowen, uma escritora espiritual que nos lembra que, de modo para que possamos ver a beleza do mosaico, é necessário ver essas questões, essas pedras, mas como composição de uma coisa que mostra essas todas pedras, algumas são azuis, amarelas. Quando procuramos trazer no mosaico, podemos admirar a beleza de cada pedra, mas quando nos afastamos dele, podemos ver que todas essas pedrinhas revelam uma bela imagem, contando uma história que nenhuma delas pode contar sozinha. É disso que se trata a nossa vida em equipe. Cada um de nós é como uma pequena pedra, mas juntas revelamos a face de Deus para o mundo. Ninguém pode dizer eu torno Deus visível, mas as pessoas que nos veem juntas podem dizer eles ou elas tornam Deus visível. A comunidade é onde a humildade e a glória se tocam. Então, sabemos que existem muitas coisas por dizer. Mencionei muitas das coisas de viver em equipe, neste desempenho como grupo. E sabemos também que muitos grupos que ainda continuam trabalhando são coisas críticas. Esta é uma coisa que leva tempo, necessita de uma atenção e presença, precisa de ser feito com cuidado dando digamos, um feedback crítico, precisamos também de ter a prática em aprender como líderes, saber parar e dar uma visão da dinâmica para procurar de entender quais são as causas nessa dinâmica, quais são as opiniões ou análises que precisam de serem avaliados e para serem avaliadas na relação com uma outra, ver que no grupo que a energia é importante, como o líder possa trazer uma nova temperatura, uma nova vida, e como pode trazer isso dentro do grupo. Também procurar e consultar o grupo como trazer feedback dentro do grupo, dizer isto é o que estou a ver agora, isto é aquilo que estamos experimentando. Então, é um modo de educar também a relação. Também uma outra coisa para lembrar é que as técnicas também podem ser de grande ajuda, mas lembrar ao grupo uma necessidade clara, o papel particular que vocês têm na vossa equipe, a tarefa que vocês assumem dentro, mesmo procurar de diferenciar entre necessidades e coisas urgentes, no sentido, nós como indivíduos temos uma nossa visão, mas essa é somente uma visão. Então, consultando com as outras, escutando as outras profundamente, a cada pessoa, a contribuição de cada pessoa, é necessário trazer essa atitude harmoniosa. Não seremos capazes de acomodar todos, não seremos capazes de dar, de aceitar todas as expectativas, mas o nosso papel como líderes é procurar de trazer essa perspectiva global, trazendo essas nossas expectativas individuais para que possamos criar esta visão global e comum. Então,
desenvolver confiança e construir este desempenho da equipe, é necessário ter equilíbrio entre a nossa relação e tarefas, fazer que as coisas aconteçam, mas que façamos essas coisas juntas. Vou agora parar aqui e temos agora tempo em que vocês vão indicar em que língua vocês querem participar do grupo. Vamos fazer agora. Vou parar agora de compartilhar e obrigado. Já temos agora o poll